Vem nessa aqui. Cerramos aqui o placar Transamérica. Tudo de Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica, estamos ao vivo, são exatamente 19 horas mais 30 minutos, diretamente aqui dos estúdios da TV Transamérica, canal 59 ao vivo. Você pode acompanhar também esse programa pela internet, no Facebook, o Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão e também pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco por esses canais, no Facebook, na timeline, transmissão, você pode fazer lá o seu comentário ou a sua pergunta para a nossa entrevistada de hoje. Também pode participar conosco pelo WhatsApp, que é o 41, vai aparecer na tela aí para você, 41 99 613 3677. Hoje o nosso tema é um tema que tem sido alvo de muito debate, principalmente perante as mulheres e na imprensa em geral. Desde o início do ano já saíram vários dados aí sobre o feminicídio. E para falar disso, nós estamos aqui com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, a doutora Ticiane Luize Santana Pereira. Doutora Ticiane, obrigado por ter aceito o convite, uma honra tê-la aqui no programa conosco. E eu peço que antes da gente começar a entrevista propriamente dita, a gente sempre ouve falar, mas essa aqui é a promotora lá do Tribunal do Júri e tal. A minha curiosidade é da onde que vem a doutora Ticiane, por que ela escolheu essa área, como que surgiu aí, como que se sucedeu a sua carreira? Bem, boa noite aqui, Rafael, queria saudar todos os telespectadores. Bem, o meu desejo de ser promotor, ele é antigo, ele é desde criança, né, lá quando eu sou oriunda do estado da Bahia, né, meu sotaque não nega. E sempre quis ser promotora. Fui aprovada aqui no estado do Paraná, vou fazer 10 anos de carreira esse ano, de 2019, e tive uma longa estada no interior aqui do Paraná e cheguei aqui a Curitiba há mais ou menos 3 anos. E desde então eu estou atuando no Tribunal do Júri, né, perante a segunda vara do Tribunal do Júri. Sou promotora substituta, atuo nas duas, mas com mais ênfase na segunda vara do Tribunal do Júri, presidida pelo Dr. Daniel Avelar. E a minha atuação, precisamente nessas questões de feminicídio, ela vem exatamente de um aperfeiçoamento funcional que eu tive em relação à matéria. Então, ela vem, na verdade, desde quando eu estava no interior do Paraná, em relação à Lei Maria da Penha, né? Eu tive uma atuação destacada nessa área, notadamente nas comarcas de Ubiratã, Cascavel e Medianeira. E depois, com a lei do feminicídio, né? A Lei 13.104, que é de 2015, já é mais recente, eu já estava em vias de chegar aqui em Curitiba e tive um aperfeiçoamento funcional por conta disso, de maneira que aqui no Tribunal do Júri de Curitiba eu promovi praticamente todos os pedidos de responsabilização de feminicídio. E eles tiveram êxito, né? Então as pessoas que cometeram, os homens que cometeram feminicídio em Curitiba, todos estão responsabilizados. E isso é um dado a ser destacado, porque Curitiba é a única capital ilhada nesse cenário em que todos os feminicidas foram responsabilizados. Então nós temos aí essa cifra, que é uma cifra para ser pensada. Eu não uso a expressão comemorada, porque não há o que se comemorar, mas efetivamente isso reflete muito o posicionamento curitibano no sentido de responsabilizar quem tem culpa. E cabe a nós, Estado, agora observarmos de que maneira esse réu, né, que eram todos homens, eles serão reinseridos socialmente. Então, agora, minha perspectiva, a perspectiva institucional do Ministério Público, é também muito voltada a esse réu condenado, né? Quem é esse feminicida? Como é que a individualização da pena vai servir a ele? Como é que ele voltará à sociedade?
Qual é o grande problema do réu feminicida? Ele é um perigo social ou é só um perigo doméstico, né? Então, essas têm sido as questões que mais têm suscitado a atenção institucional do Ministério Público, porque temos promovido, inclusive, medidas ressocializadoras nesse sentido. Você falou já qual que foi o seu trabalho, qual que é a sua perspectiva daqui para frente, nós vamos aprofundar mais, mas antes eu gostaria que você falasse, porque tem uma confusão muito grande entre homicídio, feminicídio, daí você fala feminicídio, daí muitos, no ditado popular, porque bateu em mulher, matou mulher. Homem, homicídio é porque bateu em homem, matou homem. Eu gostaria que você falasse o porquê, o que é feminicídio, por que foi criado, como você falou, em 2015, esse tipo penal específico, qual que foi o intuito da lei? Bem, a lei do feminicídio, ela não surge do nada, tá? É importante que isso seja muito dito, porque foi em 2015, 2015 foi um ano para o Brasil bastante tenso, porque houve muitos movimentos políticos, então é importante que isso seja bastante aclarado. Bem, o feminicídio ele não é um crime autônomo, ele é nada mais, nada menos do que o bom e velho homicídio, agora com a incidência de uma condição particular da qualificadora. Então, vamos por partes. O que é o feminicídio? O feminicídio é um homicídio particular em que tem como vítima uma mulher por ser mulher. Aí a grande pergunta do público, que eu sempre... A primeira dúvida assim, que eu tiro no tribunal do júri. Matar qualquer mulher é feminicídio? Toda morte de mulher é feminicídio? Não. Não, definitivamente não. Feminicídio é tão exclusivamente um homicídio em que a mulher é vítima exclusivamente por ser morta por razão do sexo feminino na contingência de uma violência doméstica ou por menosprezo à sua condição de mulher. Então, por exemplo, eu sempre deixo essa questão clara. Um homem sai conduzindo um veículo automotor com a velocidade incompatível com a via e acaba atropelando uma pessoa que por acaso é mulher. Isso é um feminicídio? Não. Isso aí é um homicídio com outras características gerais. Digamos que uma pessoa, um homem, esteja perturbado com barulho de som vindo do outro apartamento. Aí chega lá, tem uma briga com a mulher que está tocando o som alto e acaba matando esta mulher. Isso aí é um feminicídio? Em tese, não, também. Uma mulher vai vai pedir para comprar droga, o dono da boca de tráfico lá fica irritado e acaba matando esta mulher drogada. Isso é um feminicídio? Também não. Então é importante que se aclare que feminicídio é um homicídio que tem como vítima uma mulher, em razão dela ser mulher, num contingente de violência doméstica ou menosprezo à sua condição. É tão só isso. E essa qualificadora, ela surge, né, no meio das outras que já existiam, do motivo torpe, motivo fútil. Essa qualificadora do feminicídio, ela surge como um verdadeiro reclame de um movimento legislativo que já existia. Não se esqueça, Rafael, que a gente vem aí de uma Lei Maria da Penha que vem de 2006, que não é uma lei penal, é uma lei que reclama do poder público uma série de medidas para que se atenda. É uma lei que, na verdade, veio da imposição de uma condenação internacional, né? Não foi também um movimento brasileiro. Então, essa lei impôs também uma observação sobre a questão da letalidade feminina. E, em 2013, ou seja, anos depois da Maria da Penha, foi feita uma CPMI para verificar essa quantidade de mulheres mortas em uma determinada condição. E que condição era essa que chamou a atenção dessa CPMI? Mulheres mortas sempre pelo mesmo modus operandi. Qual é o modus operandi? Faca, estrangulamento, nunca violência urbana, diferente dos homens. E nessa CPMI se verificou a seguinte estatística. De cada 10 mulheres mortas, 7 eram mortas por namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, ficantes, enfim. De cada 10 mulheres, 7 eram mortas por essas pessoas. E as outras 3 eram mortas no mesmo contingente, na mesma vala dos homens, que era violência doméstica, conflitos rurais, violência urbana, essa coisa toda. Então, se verificou que a letalidade feminina, ela, em grande parte, né, 70%, digamos assim, arredondando para números, ela tem local específico, casa, e ela tem um autor específico, os homens que essas mulheres escolheram amar. Então, isso, né, nós somos aqui da área jurídica, a gente sabe que quando a cifra estatística nos reclama atenção, isso pede um posicionamento de política criminal. E a partir daí começou-se a se estudar, e o Brasil ficou ilhado também, porque muitos países na América Latina, no cenário internacional, já tinham a legislação para proteger a mulher nessas situações de violência doméstica. Nós não tínhamos. Tínhamos apenas a Lei Maria da Penha,
né? Então, em 2015, depois dessa CPMI de 2013, portanto, a lei, o projeto de lei toma corpo e ele é efetivamente sancionado. Nós temos a lei aí, a Lei 13.104, que é a lei do feminicídio, criando não um crime específico para a mulher, mas uma qualificadora dentro do rol do bom e velho homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal. Então, no caso, só para entender, feminicídio, então, é quando é digamos, um homicídio envolvendo uma mulher decorrendo de alguma relação que ela de violência doméstica ou de menosprezo à condição dela. E com o feminicídio, doutora, como que fica essa lei da Maria da Penha? Teve alguma alteração nela ou não? Como que ficou a lei? O feminicídio eu costumo dizer que é filho dileto da Maria da Penha, porque a Maria da Penha ela não é uma lei penal, volto a dizer, gosto de dizer isso sempre, as pessoas não conhecem a lei Maria da Penha e muitas vezes falam mal, né, dessas pessoas. E é importante que se diga até para o teu telespectador que a Lei Maria da Penha brasileira, né, a Lei 11.340 de 2006, é o terceiro diploma legislativo mais bem tecnicamente elaborado do mundo. Nós só perdemos para a Espanha e para o Chile. E essa posição de técnica legislativa brasileira, nós só pontuamos nos anos 90, com a Lei, né, de Defesa do Consumidor. Então, a Lei Maria da Penha ela é extremamente técnica, rica, e não é uma lei penal, é uma lei de diretiva de políticas públicas para conscientizar a questão da equidade de gênero e proteção desse vasto contingente de mulheres que estava aí permeando a saúde pública, consumindo, não é, os leitos hospitalares, o empreendimento, e ninguém olhava para essa questão, exatamente naquela postura que, lamentavelmente, nós vemos no Brasil de cegueira proposital. E reduzindo tudo à ideia de que é tudo um mimimi, mas não. Nós temos cifras, nós temos estatísticas, nós temos dinheiro público, né, investido com a saúde de mulheres que morrem, que precisam de atendimento médico, e isso precisava da gestão de uma política pública ampla e, se não desse jeito, de uma política criminal. Por isso é que essa CPMI de 2013, atendendo ao propósito de vamos ver o que a Maria da Penha trouxe para a gente, se verificou que a Maria da Penha ela trouxe algo de positivo, que é a conscientização de uma lei específica que educa o poder público e a mulher de que ela pode pedir socorro, especializando delegacias, especializando promotorias, né, várias do judiciário, e principalmente trazendo uma perspectiva de que, e agora? Os casos estão diminuindo? Não, não diminuem. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha também prevê educação social. No artigo 8º, inciso 9º, diz que é preciso se discutir equidade de gênero nas escolas. E hoje o que nós temos é um contramovimento, que você deve conhecer muito bem, né, na área jurídica se comenta muito, que é a escola sem partido. Então, tudo que a Lei Maria da Penha trouxe para diminuir os casos de agressão, né, às mulheres, de violência do ponto de vista emocional, físico, patrimonial, está sendo, inclusive, trazido a um retrocesso. Então, o que a gente vê? A lei do feminicídio é um filho dileto e direto da Maria da Penha, porque não se resolveu muita coisa, se piorou, mas tem um lado positivo, tem sido dada visibilidade. Quando se dá visibilidade, o problema chega para a gente resolver. Então, que resolvamos. Dentro desse conceito do feminicídio, a razão da lei, por que em 2015, eu vou passar aqui uma pergunta do telespectador nosso aqui, o Sérgio Leite, ele pergunta o seguinte: na sua opinião, o feminicídio representa a expressão mortal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias? Uma pergunta meio longa, mas fala várias Eu acho que eu entendi o que ele quis perguntar. Bem, o feminicídio, eu posso responder assim bem objetivamente, que ele é o cume de tudo isso que ele falou, que é realmente a representação simbólica da consistência e da certeza de que nós vivemos numa sociedade em que homens e mulheres têm direitos iguais, daí a igualdade de gênero perante o direito, mas são seres humanos diferenciados. Uma mulher não é igual a um homem não é igual a uma mulher, isso é fato. Né? Nós reagimos de maneira diversa, nós temos sinapses diferentes, nós temos compreensões hormonais diferentes de ver a mesma coisa, nós somos diferentes. Mas o que me interessa do ponto de vista legal não são essas diferenças biológicas, é a nossa capacidade de respondermos ao direito de maneira igual. Então, o que o direito olha? Para homens e mulheres, como é que são tratados juridicamente? A gente sabe que tem diferença. A gente sabe que no setor privado, por exemplo, a mulher, em larga quantidade, isso é noticiado pelo IBGE, isso não é minha opinião pessoal, ganha 1/3 a menos que os homens. Né? A morte de nós, mulheres, não é na violência urbana, não é na disputa de tráfico, não é na guerrilha latifundiária. A nossa morte é dentro de casa.
E a nossa morte existe também pelas mãos daquela pessoa que a gente escolhe amar. Então, isso traz uma perplexidade que precisa ser investigada sobre todas essas matizes que foi feita aí de pergunta. Realmente, de uma estrutura de poder que é abertamente patriarcal, tá? O poder ele tem nome, o poder ele tem gênero, o poder ele é masculino. E isso aí é fato porque nós vivemos numa sociedade com todos esses traços. E aí vem antes da Bíblia, né? Antes da própria vinda de Cristo, antes do próprio catolicismo e do cristianismo, mas é uma construção histórica que redunda na letalidade feminina exatamente pela nossa compreensão de que mulher pode menos que homem. E homem pode mais porque a estrutura patriarcal lhe concede poderes, lhe concede autorizações. E a mulher um local de, digamos assim, do ponto de vista histórico e social, de subserviência. Então o direito, ele vem para isso, né? O direito é lindo exatamente por isso, porque ele vem tentar equalizar essa diferença que a nossa sociedade, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, traz em abismo. E por que só em 2015? Por que tanto tempo para vir uma legislação nesse sentido? Excelente pergunta. Isso aí todos me fazem, e aí eu gosto muito de deixar claro por que demorou tanto. Porque nós não temos o hábito da conversa sobre essa questão. E nós vemos isso, e o que eu estou falando tem muito sentido, e nós vemos essa questão da escola sem partido. Qual é o objetivo? Não conversar de gênero. Não conversar que as mulheres precisam passar na rua com tranquilidade, o menino tem que ser educado para aprender a não perder a cabeça, entre aspas, quando de alguma maneira a sensação de poder dele sobre uma mulher é questionada. Então, claro que tem demorado. Olha só, a gente está em 2019 e hoje não querem conversar sobre gênero, e quando eu falo de gênero, eu não estou falando de sexo, que fique claro, eu estou falando de igualdade civil entre homens e mulheres. É questão legislativa, não é biológica. Então, até hoje nós não queremos conversar sobre isso. Perceba que a nossa Lei Maria da Penha, ela não vem de um movimento natural brasileiro. Ela foi imposição de uma condenação internacional. No caso da Maria da Penha, né, que tomou aquele tiro, que ficou, inclusive, deficiente numa cadeira de rodas, a OEA, que é um organismo internacional, condenou o Brasil pela morosidade, pela ineficiência e pela forma como a questão do gênero foi tratada do ponto de vista processual. Então, o Brasil, lá no estrangeiro, ele foi condenado, e uma das condenações, um dos tópicos da condenação foi: vocês vão ter que fazer uma lei de proteção à mulher, vocês não sabem o que é gênero do ponto de vista dos direitos civis. Então, nós fomos obrigados a ter uma Lei Maria da Penha, nós não fizemos isso do ponto de vista espontâneo. Aí você me diz, né, se nós não fizemos isso do ponto de vista espontâneo, quando ela veio, ela acenou para marcos estatísticos. E os marcos foram extremamente constrangedores. 7 em cada 10 mulheres são mortas dessa forma. O modus operandi remanesce e evoca a ideia que a gente ouve falar muito de crime de ódio. Então a mulher não é morta com um tiro aqui na testa, a mulher é morta com requintes de crueldade, demonstrando exatamente esse caráter de pessoalidade e ódio que o agressor, no mais das vezes, tem com ela. 84% das mortes femininas ocorre quando ela resolve quebrar o ciclo da violência, ou seja, quando ela diz o bom e velho não. E aí você percebe também outro indicativo da pergunta aí, no sentido de que o não feminino não tem valor. Né? O não feminino é um charme, o não feminino, não, ela quer, no fundo não, ele não é respeitado. Então, quando a mulher diz não na relação, motiva-se aí o próprio homicídio em relação a ela, que nessas condições, sim, é um feminicídio. E o Código Penal prevê uma condenação de 12 a 30 anos. Tem alguma diferença para homicídio, nas qualificadoras, aí, se pudesse falar? Sim, claro. Aí o feminicídio, né, aí ele adentra o nosso ordenamento jurídico em 2015, através da Lei 13.104, e ele integra ali o rol do crime qualificado, do homicídio qualificado, né, tanto quanto o motivo torpe, o motivo fútil, o homicídio motivado pela surpresa e tal, ele entra como uma das qualificadoras. Em entrando como um homicídio qualificado, o feminicídio, que é uma das condições do homicídio, ele aí entra para o rol dos crimes hediondos, né? Da lei dos crimes hediondos. Então, sim, a morte de mulher na condição de violência doméstica ou menospreza a sua própria condição em razão do sexo feminino, sim, ele entra para o rol de crimes hediondos. A pena é alta, né, de 12 a 30 anos, e não apenas o homicídio simples, que é de 6 a 20, e o tratamento, o rigor penal e processual penal, é o rigor do crime hediondo, que, sabidamente, até para fins de progressão futuramente, ele tende a ser mais rigoroso, digamos assim, a reclamar do poder público um rigor e um olhar mais acentuado, tendo em vista a hediondez da forma como aquele homicídio específico foi praticado. O que a gente também vê muito é
a falta de denúncia por parte das mulheres, né? Que é a questão do fazer o BO tal, e na autoridade policial ou no Ministério Público competente para que se registre o fato. Em muitos casos é por causa do medo que a mulher tem, né, de ser reprimida e da violência. Que tipo de política que vocês trabalham com as mulheres? Pois você falou uma coisa extremamente interessante, Rafael. Realmente, o Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto que também ele data, né, ele detalha essas pesquisas, fez uma pesquisa de opinião pública e falou assim, dentro dessa pesquisa, que salvo engano já tem uns 3 anos, não está nem tão atualizada, o maior freio que a mulher encontrava de procurar o poder público, as delegacias, o Ministério Público, a própria Polícia Militar, seria não... o primeiro freio dela seria a exposição particular. Porque existe também, dentro dessa cultura de não conversar sobre a questão da equidade de gênero, a ideia de que, se eu for buscar o poder público, uma delegacia, eu vou expor a minha família, eu vou expor os meus filhos, eu vou destruir o meu lar. E nós temos uma cultura também muito acentuadamente marcada pelo critério religioso matrimonial, né? E isso tudo refreava a mulher. O Instituto Patrícia Galvão fez uma pesquisa e viu que esse foi 70 e alguma coisa % do primeiro motivo que a mulher não vai procurar o poder público. E também o primeiro motivo que faria ela voltar atrás no BO, né, como se dizia. Hoje isso não tem mais relevância, porque a lesão corporal para a mulher ela é pública e incondicionada. Então, uma vez ela indo na delegacia, o procedimento se instaura querendo ela ou não. A gente sabendo do fato, o procedimento é instaurado, tá? Independente da vontade dela. O segundo motivo pela qual também ela tinha medo é que, estranhamente, ela tinha medo que, em indo ao poder público, o companheiro, o marido, o namorado, ele efetivamente concretizasse a ameaça de morte e efetivamente matasse ela. E aí é o segundo motivo dela estar inibida. E o interessante de tudo isso é que o primeiro motivo, que é o medo de expor a família, o medo de destruir o próprio lar, é o primeiro motivo também que faz ela não abandonar este homem. Né? Aí a gente tem um ciclo de violência que, pelo Instituto Patrícia Galvão, dura uma média de 9 a 10 anos. Então a mulher começa a sofrer aquele impedimento na autodeterminação, do tipo, essa roupa não, fale baixo, não saia para qualquer lugar, até redundar em agressão física. Esse período dura 9 a 10 anos. Quando ela começa a entender que ela é vítima de uma relação abusiva, ela é desencorajada, dentro dessa pesquisa feita, pelos próprios familiares, igrejas. Ela é desencorajada pela sociedade civil a romper o ciclo. Por quê? Por conta da família, dos filhos. Mas olha que interessante, Rafael. O que leva esta mesma mulher que no início não rompeu pela família a romper 9 anos depois essa relação abusiva é exatamente porque a própria sociedade que inibiu esta mulher de ir buscar ajuda ao Estado começa a cobrar. Nossa, mas você vai deixar a sua filha, seu filho, ser também vítima desse homem, deste monstro? Ainda falam assim. Então, o que é que isso nos traz aqui de verificação? Que a sociedade civil ela é interessante. Quando a mulher, exclusivamente ela, é vítima de uma violência numa relação abusiva, deixa para lá, o importante são os filhos. Mas quando essa violência começa a afetar o rendimento escolar das crianças, a agressividade das crianças no meio social delas, aí a própria sociedade civil cobra. Como é que você está com esse homem até hoje? Né? Então perceba que a dor da mulher é uma dor muito solitária. E ela não é estimulada do ponto de vista emancipatório pela sociedade brasileira. Muito pelo contrário, não, aguenta um pouquinho, vai melhorar, ele pediu perdão. E o agressor de mulher, é importante que se diga também, né, tanto o agressor quanto o próprio feminicida, ele não é um perigo social, Rafael. Ele paga imposto. Né? Muitas vezes ele é um excelente empregador. No mais das vezes ele é um vizinho fantástico, é um pacato cidadão. O problema do agressor da mulher, do feminicida, é que o padrão relacional dele, da violência, é só intramuros, é só dentro de casa. É dentro daquele espaço que ele descarrega toda a frustração dele e toda a verificação relacional dele, que é doentia. Então, as pessoas também não acreditam naquela mulher. Ela deve ter feito alguma coisa, né? Como as pessoas costumam dizer. Então, com tudo isso, não existe estímulo para essa mulher realmente acreditar em um Estado que vá dar guarida a ela. Mas hoje nós temos dados mais animadores, digamos assim, notadamente Curitiba, né? Curitiba tem um índice alto de responsabilização de agressores. Claro que contamos ainda com estrutura estatal, que precisa, claro, ser sempre aperfeiçoada, melhorada, mas hoje nós contamos com a maturação social, enquanto Estado. Enquanto sociedade civil ainda temos que avançar um pouco mais.
E você tem, o que eu tenho de dados aqui é 2018, o Ministério Público do Paraná, 131 denúncias à Justiça, é isso mesmo? Isso. Existem dados aqui que eu trouxe, né, que são atualizados agora, nós temos instaurados aqui entre 2015 e 2018, por exemplo, são 645 inquéritos policiais, né? Denunciados, nós temos 557. Então, só para te dar uma perspectiva numérica, esse dado me parece ainda um pouco até difícil para as pessoas entenderem. No Brasil, do ponto de vista da equação, né, da violência contra a mulher, a cada 2 horas no Brasil uma mulher é morta. E ela não é morta no acidente de trânsito, ela não é morta no roubo, né, no bom e velho latrocínio, ela é morta nas mãos daqueles homens que elas escolheram amar. E esse montante aí, nós verificamos pelo menos uma média de 12 mulheres por dia são mortas nessa situação, né? E isso realmente requer um posicionamento da política criminal e daí nós temos uma qualificadora específica para mortes de mulher quando a situação é de violência doméstica ou de menosprezo à sua condição. Tem aqui um estudo do professor de Direito Internacional da USP, Jefferson Nascimento. Ele falou que 2019, do dia 1º até o dia 21 de janeiro, são 107 casos de feminicídios registrados. Eu não conheço a fonte que ele trouxe isso aí, mas os números batem a minha aproximação com essa estatística média que eu te dei, né? Então, se as pessoas falam, então a lei do feminicídio vai diminuir a morte de mulheres, a lei penal ela não tem esse efeito. Nós somos da área jurídica, nós temos conhecimento disso. Se o crime de homicídio, né, artigo 121 caput, se o crime de homicídio servisse para inibir homicídios, desde Caim e Abel, né, nós não teríamos mais homicídio. Mas, efetivamente, ele vem emblematizar, simbolizar um reclame da sociedade civil que em outros ramos do direito, civil e administrativo, não estavam dando conta. Então, é aí que o direito penal chama, né, às vezes, de dizer, se o direito civil, se o direito administrativo, se as políticas públicas, se a sociedade civil não está dando conta desta cifra que requer atenção estatal, o direito penal tem que ser chamado sim. Pergunta aqui do Pedro Lima também, do Reinaldo, aqui, e também em relação, do Jonas também aqui, chegou aqui também, se há um aumento ou queda após essa lei, se houve aumento ou queda desses casos de feminicídio. Bem, a última estatística, né, nós contamos aí com um hiato de estatística após o governo Temer, que não foram divulgados, até porque houve a supressão, salvo engano, dessa pasta, alguma coisa assim, eu não quero entrar muito nesse detalhe que eu não tenho dados específicos. Mas nós temos um hiato em relação ao ano de 2017, salvo engano. 2016, desculpa, salvo engano. Então, o que nós temos hoje mais atualizado é que em algumas capitais houve uma diminuição. Curitiba foi uma dessas. Mas, efetivamente, como eu já te disse, a estruturação de um tipo penal, de uma qualificadora, ela vem, claro, para dar visibilidade a uma situação que era concreta, que já existia, né? O que nós temos hoje é do ponto de vista numérico, e para tornar mais objetiva a resposta a essa pergunta, é uma estabilização dos números no geral. Estabilização. Tem aumentado? Mas por que todo dia se noticia? Porque a questão está chamando a atenção da opinião pública. Então, tudo que os telespectadores veem, aquele caso do Rio de Janeiro recente, né, que uma mulher de 55 anos conheceu um rapaz, salvo engano, em algum aplicativo, marcou um encontro e tal, isso foi até matéria ontem no Fantástico e tal. Nossa, que absurdo, a mulher foi muito julgada, né, porque o rapaz era mais novo, mas, salvo engano, um dia depois, uma mesma outra mulher, igual a ela, salvo engano, da mesma idade, em um casamento de 40 anos, foi morta pelo marido de uma maneira extremamente brutal. Então, tudo isso é para dizer que, então tem aumentado os casos de violência contra a mulher. Bem, aumenta-se o número do ponto de vista singular, mas do ponto de vista geral brasileiro tem havido uma estabilização. O que tem havido e tem incomodado as pessoas é a visibilidade. Ou seja, hoje nós temos redes sociais, hoje as mulheres muitas vezes elas filmam a agressão até para ter prova, né? Hoje nós temos um caso no Paraná, que é de domínio público, todo mundo conhece, em que as câmeras de uma determinada garagem, né, filmaram uma agressão a uma mulher.
E se aquelas câmeras não filmassem com tanta nitidez, seria até muito difícil provar aquela condição, né? Tendo em vista principalmente as dificuldades do brasileiro em acreditar que pessoas de alto padrão social possam ser ou vítimas ou executoras de uma conduta tão bárbara e primitiva quanto aquela. Esse é um ponto interessante que a doutora tocou, é o padrão social, né? É que a gente vê que os casos também são altos em pessoas com alto poder aquisitivo, digamos assim, a classe alta, a classe média alta, a gente tem esse tipo de ocorrência de forma recorrente. Recorrente. E daí a singularidade do feminicídio, Rafael, porque o feminicídio, diferente de outros crimes, crimes contra o patrimônio, né? Os crimes contra o patrimônio geralmente colhem uma parcela da sociedade, digamos assim, menos abastada, né? A corrupção pega todos, de forma generalizada, porque a corrupção ela tem aspectos, enfim. Mas o feminicídio, ele é democrático, usando uma expressão aqui bastante esquisita para a questão. Ele pega das pessoas menos instruídas às pessoas mais instruídas. Por quê? Porque o cometimento do feminicídio, da agressão contra a mulher, não descende da ideia de que tem pouca instrução. Descende de uma cultura patriarcal, de uma ideia mais ou menos consciente ou inconsciente de que o homem tem poder sobre a mulher. E isso aí, mas se a pessoa tiver muito conhecimento. Não. E aí nós temos casos aqui no próprio Brasil, década de 70, né, o pai da Maitê Proença, que matou a mãe da Maitê Proença, né, com 11 estocadas no peito dela. Ele era um promotor de justiça, promotor de justiça que cometeu, né, hoje seria um feminicídio, mas na época não havia essa lei, e que foi absolvido pela tese da legítima defesa da honra. Não é? Nós temos aí também, evoluindo, né, outros casos, o Pimenta Neves, né, que matou a namorada. O Pimenta Neves era o quê? O presidente do Estadão, foi condenado, né? Seria um feminicídio se fosse regido pela Lei 2015, mas foi uma redundância de uma agressão contra a mulher. Ele matou a namorada, Sandra Gomide, numa hípica, para que todo mundo visse. Então, o feminicídio, a agressão contra a mulher, não tem nada a ver com mais ou menos instrução. Tem a ver com essa descendência de uma cultura patriarcal que nos acomete a todos, alguns em maior ou menor grau. Então, é um crime bastante democrático. Vamos para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Olá, boa noite a todos. O governador Ratinho Júnior anunciou na sexta-feira, dia 22, um investimento de 150 milhões em subsídio e obras para o transporte público de Curitiba e região metropolitana. Os recursos garantirão tarifa social de R$ 4,50 para a capital e linhas integradas das cidades vizinhas. As tarifas começam a valer já no dia 28, nesta quinta-feira, para Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, 4 Barras, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande e Campina Grande Sul. A Comec ainda estuda o valor da tarifa social para as demais cidades da região metropolitana. O acordo prevê ainda a construção de corredores de transporte, investimento em infraestrutura e linhas integradas e bilhetagem eletrônica. Dos 150 milhões investidos pelo governo, 40 milhões serão destinados a Curitiba e 110 milhões para a região metropolitana. A contrapartida da capital será em novas integrações e criação de faixas exclusivas nas avenidas Victor Ferreira do Amaral, Comendador Franco e Cândido de Abreu, além da rua João Negrão, por exemplo. Voltamos ao estúdio. Muito bom. Obrigado, Pedro Lima. Lembrando que estamos ao vivo aqui com a doutora Ticiane Luiz Santana Pereira. Eu tenho que ler porque o nome é longo. Eu lembro só da Ticiane Luiz, promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Atua na segunda vara criminal do Tribunal do Júri. E agora eu vou repassar mais uma pergunta aqui que chegou em relação, na sua opinião, doutora, quais as políticas de segurança pública do Estado do Paraná e dos municípios da região metropolitana de Curitiba, combate à corrupção, criação de consegues e a nível de municípios a criação de secretarias municipais com guardas municipais, atende a sociedade paranaense no que tange ao feminicídio. Eu vejo que tem muito pouca estrutura, principalmente nesses municípios de região metropolitana, e em relação à questão para atender violência contra a mulher, casos de feminicídio.
A gente vê aí que e também a questão das políticas públicas também, que são bem carentes. Nós temos aí, como a gente até responde aquele teu questionamento, por que só agora, né? Então, quando a gente vai falar de política pública, a gente tem que começar a pensar que a questão da violência contra a mulher, ela surge como um problema de política pública após 2006. Nós não tínhamos nenhum diploma legislativo que tratasse a questão da violência contra a mulher como um problema de saúde pública, de segurança pública. Daí você vai me lembrar, não, mas na sua área jurídica, né? Mas nós temos em 1962 o Estatuto da Mulher Casada. Eu acho que para bom entendedor e pelo próprio nome, né? O Estatuto da Mulher Casada, ele trouxe uma evolução legislativa, porém nada do ponto de vista da política pública mais profunda, zero nesse sentido. Então, tudo que nós temos que falar sobre estruturação estatal para conter, para prevenir, para combater o problema pós-2006. Não tenho dúvida nenhuma disso. Antes de 2006, o Estado de São Paulo foi pioneiro nesse sentido, nós tínhamos as delegacias das mulheres, né? E depois aqui também se prodigalizou. Mas enquanto política pública mesmo, a gente tem como marco aí a Maria da Penha, 2006. Daí, respondendo objetivamente a questão. Como é que o Estado está aparelhado? O Estado do Paraná, a região metropolitana, especificamente Curitiba, as cidades do interior. Bem, hoje nós contamos com braços dignos de nota, digamos assim. Nós contamos com Patrulha Maria da Penha, e que ela atende isso. Ela é 100%, ela já está em nível de excelência? Não, a gente ainda está galgando, ainda tem muita coisa a ser aperfeiçoada. Nós temos delegacias especializadas que contam hoje com um corpo de investigação, de aparelhamento cognitivo investigativo, especializado na questão. Então, quando se tem, Rafael, a ideia de letalidade feminina, aí na mesma hora os órgãos de contenção já sabem como lidar com aquele tipo de investigação. Então, não fica como, por exemplo, um homicídio outro. Uma determinada mulher morreu na frente da casa. A primeira coisa que a delegacia, hoje já capacitada, né, vai procurar saber, cadê o companheiro? Filhos, entrevista, vamos ver se ela tinha uma medida protetiva anterior, né? Como é que é essa situação? Então, hoje nós temos um aparelho de investigação capacitado para essa questão de maneira mais objetiva e com mais excelência, digamos assim. E nisso aí nós temos muito a festejar, porque a Delegacia da Mulher, claro, ela ainda em pequenas unidades, né, mas ela tem essa excelência investigativa. Nós temos bons delegados sob esse aspecto, inclusive com especialização investigativa para isso, investigadores também nesse sentido. Nós temos também a Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, que ela é alimentada também pelo poder público e cujo objetivo maior dela é o quê? O acolhimento emergencial daquela mulher e daquela prole, que não tem para onde ir. E que se ficar em casa, será morta. Então, essas mulheres são acolhidas pela Casa da Mulher Brasileira, existe um apoio interdisciplinar para essa mulher, no sentido de quê? De que ela, através da decisão particular dela, ela opte por ela romper aquele vínculo, por ela se profissionalizar. Nós temos também, aí, nesse sentido, promotorias especializadas, né, nesse sentido, no sentido de comunicar, existe uma rede de proteção à mulher, nós temos várias específicas em relação a isso, nós temos a própria Polícia Militar, que também desde sempre, né, sob esse aspecto, chega junto do poder público nesse sentido preventivo. Não nos esqueçamos que a Polícia Militar, ela é o primeiro olho, né, seja na prevenção e seja, inclusive, na comatação de eventuais dúvidas sobre o cometimento daquele feminicídio, daquela agressão contra a mulher. Então, nós temos um aparelho estatal, desde 2006, vamos lá, tímido, progressivo, mas que tem tido seus méritos, sim. Eu gosto sempre de comemorar essa questão do amadurecimento estatal na gestão de um determinado problema, principalmente quando esse problema foi negado por décadas, quiçá séculos. Então, nós temos aí um aparelhamento estatal que tem se aperfeiçoado, que tem se melhorado. Por exemplo, eu sou uma promotora de justiça que atua no Tribunal do Júri, sob a perspectiva de outros crimes, outros homicídios e tal, mas em relação ao feminicídio eu tenho me preparado. Então, que qualquer pessoa, porque o julgamento é aberto, né? Inclusive nós teremos um dia 27 agora. 27 agora de... Quarta-feira, teremos um julgamento de feminicídio. Não foi regido pela lei porque foi antes de 2015, mas é uma morte de mulher em condições de violência doméstica. Então, o que eles vão encontrar? Qualquer pessoa que quiser ir no Tribunal do Júri vai encontrar uma promotora que vai fazer uma educação social, vai falar do processo, vai requerer uma eventual responsabilização do réu e vai mostrar não só para aqueles 7 jurados, como para a sociedade, já que é um julgamento de portas abertas mesmo, até por um viés constitucional de direito do cidadão,
o que é a violência contra a mulher, os índices, as estatísticas, por que tem que se conversar a respeito, por que essa questão agora é uma grande novidade quando nunca foi. Então, vou encontrar um promotor especializado na gestão desta questão de política criminal e principalmente sob esse viés da necessidade da responsabilização. E ainda responder essa pergunta, porque para mim é o fato que tem mais me trazido compensação, digamos assim. O Ministério Público tem protagonizado uma campanha no estado do Paraná, seguindo a linha de São Paulo e do pioneirismo do Rio Grande do Norte, que começa em 2012, de uma chamada de grupos reflexivos para o tratamento do agressor. E o que é isso? E aí eu vou comemorar um dado que talvez as pessoas não saibam. Quando um determinado agressor de mulher, isso aí não feminicida, tá? Agressor de mulher, aquele que está inserido na lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha. Quando ele na gestão da própria, do responder processual dele em liberdade ou da própria responsabilização penal, ele se submete a chamados grupos reflexivos, o que é isso? É ele ser submetido por imposição penal ou eventual cautelar diversa da prisão, ele frequentar grupos em que se discute essa questão de gênero, ou a questão o que é o patriarcado, quais as razões que te animaram a acreditar que porque aquela mulher rompeu um relacionamento, ela merecia um tapa na cara, perder os dentes, como muitas vezes acontece. E de um homem que é um excelente cidadão, paga impostos, é um bom empregado. O que acontece com esse homem? Então, esses grupos reflexivos, estimulados pelo Ministério Público, fomentado pelo Judiciário e agora pela sociedade civil, mais animada, ela tem dado outro índice estatístico que a sociedade precisa saber para comemorar. Cada agressor de mulher que frequenta os 16 encontros dos grupos reflexivos, em observação 5 anos posterior, ele não reincide. Olha que dado fantástico, Rafael. Nós não temos uma política brasileira efetiva de ressocialização, mas no que toca agressão de mulher, no que toca esse padrão criminógeno, por assim dizer, nós encontramos uma solução, trazendo aqui por um viés simplista. O agressor de mulher que toma a consciência do padrão correlacional que ele tinha e que fez com que ele delinquisse, se ele se submeter a essa conversa, a esse tratamento relacional, psicológico, de serviço social, ele não reincide mais. Nós temos 41 grupos reflexivos no estado do Paraná. Desses tem até aqui o número dos homens, Desses 1.004 participantes dos grupos reflexivos, apenas 9 reincidiram. Ou seja, é uma estatística que não chega a 2%. E que seria, que tipo de reflexão, algumas questões que vocês colocam, nesses 15 grupos? São 41 grupos no estado do Paraná. Então, que tipo de reflexão colocada? Colocado para ponto da pessoa não reincidir mais. Não reincidir, isso aí é algo que tem que ser dito mesmo. Bem, esse agressor, eu já nem gosto de tratar sobre essa perspectiva, porque ele chega para tentar a ressocialização, essa premissa do direito penal tão buscada e comemorada, ele busca uma condição de naturalização do crime. Não, o que eu fiz, ela que me levou a fazer isso, eles falam muito isso. Eles respondem a um questionário e eles não se sentem uma pessoa que cometeu um crime, porque a banalização da violência contra a mulher já é tão naturalizada que ele acha que ele tinha razão em ter muitas vezes tirado o dente dela para que ela não risse mais para homem nenhum. Ele acha que é natural ele jogar as roupas dela, tomar o cartão de crédito dela, porque ela estava fazendo compras com o dinheiro que ela ganha, imagina, do trabalho dela. Ele acha tudo isso muito natural. Então, nos grupos reflexivos, através, claro, da mediação de psicólogos, que é quem tem o labor, quem tem o conhecimento para isso, através de técnicas, inclusive de dinâmicas de grupo, esses homens são levados a repensar através de dinâmicas feitas lá por psicólogos, assistentes sociais, inclusive outros braços do próprio conhecimento do ser, e tudo isso em 16 encontros no mínimo. São trazidas reflexões que os homens até então não faziam. E dentre essas reflexões, nos questionários, nas dinâmicas de grupo, assistir filmes, rever o padrão que levou ele àquele crime, a questão do alcoolismo, médicos também ouvindo essa questão, ele começa a pensar profundamente de como a vida dele poderia ser melhor se ele não tivesse cometido aquele ato. E não por conta da pena, porque a lesão corporal na violência doméstica, no mais das vezes, a gente sabe que é regime semiaberto. Então ele não vai apodrecer na cadeia por conta daquele crime. O feminicídio é outra história. Feminicídio é um homicídio qualificado e a pena é 12 a 30. Aí é regime fechado mesmo. Mas aquele agressor,
ele tem a oportunidade de, ainda com a liberdade dele um pouco cerceada, ele repensar o padrão cultural dele e como a vida dele poderia ser mais prazerosa com aquela mulher que ele dizia amar e que, no mais das vezes, amava, mas ele tem um padrão comportamental tão viciado nessa cultura de assenhoramento sobre o corpo feminino, que, no mais das vezes, é ele que está literalmente pagando a pena por aderir de maneira inconsciente e irracional a um comportamento que levou ele a estar ali no rol dos culpados, né? Você, em determinado momento, falou do júri popular. Gostaria que você falasse como você já teve algum júri em relação a feminicídios já sob a vigência dessa legislação e qual que foi a experiência, de uma maneira geral, a reação do júri por ser um feminicídio? É diferente dos casos, dos demais casos do Tribunal de Júri? É muito interessante a gente atender a demanda do jurado, né? Primeiro porque os jurados são convocados, né? Então alguns estão lá inscritos, né? Mas a maioria é convocado, ou seja, tirado da seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho, e obrigado a virar juiz por uma quinzena, digamos assim. E quando eles recebem a pauta, eles veem lá feminicídio, eles já olham com aquele olhar do tipo, o mimimi, né? Os feministas, as feministas. E quando eles se deparam com o julgamento propriamente dito, você vê para a expressão deles, dos jurados, eles se assustam. Quando ele vê a figura do réu, e eu gosto muito de perceber isso, eu sou muito perceptiva sobre esse aspecto, eles às vezes sentam de uma maneira assim, do tipo, me convença, né? E quando eles vão ver o depoimento dos filhos que assistiram a isso, quando eles ouvem o depoimento dos vizinhos que já ouviram isso, quando eles veem as fotos daquela barbárie, porque o feminicídio é um crime de ódio, o feminicídio não é aquele crime, digamos assim, de execução limpa, como se diz nos anais da medicina legal. Ele é um crime feio, ele sangra. Nós já tivemos um caso que me marcou profundamente, foi o caso da PM chegar, né, no local do crime, chamar a criminalística, e quando a PM chegar, um dos policiais se emocionou ao ver, a mulher morreu, ela estava amamentando, ele veio por trás, deu uma paulada, ela caiu, e o bebê morreu no seio dela, sendo amamentado. O bebê não, ela morreu, né, amamentando o filho. E quando a PM chega, o relato da PM é terrível. O policial militar relata que sangue e leite se misturavam e uma criança não largava o seio da mãe morta. Essa imagem é terrível, isso estava fotografado, isso vai para a visibilidade daquele jurado que estava, né, olhando aquilo com aquele viés ideológico refratário. E é impactante. E a reação deles é impactante. E eu também não poupo, viu, Rafael? Eu exibo imagens, eu mostro o processo, eu escancaro os autos, nós vamos conversar sobre isso, eles se incomodam na cadeira, revolvem, mas efetivamente é sempre um aprendizado e eles saem do plenário do júri querendo conversar com a promotora, querendo tirar dúvida, e nós temos esse índice, né? Todos os feminicidas estão responsabilizados em Curitiba. E esses casos aí, eram casos que, no caso, o agressor já estava preso ou saiu preso? Mais uma curiosidade aí que o pessoal pergunta. Tem, é uma curiosidade extremamente justificável. No mais das vezes, este agressor já tinha tido medidas protetivas em favor da mulher e de afastamento do lar dele. No mais das vezes, ele tentava voltar, mandava mensagem de WhatsApp, coisa que ele estava impedido pela liminar. E a mulher, exatamente cedendo àquela questão de deixar o pai ver o filho, é nessa oportunidade que ele mata. Então, eu não tenho uma estatística precisa quanto a isso, mas eu posso te dizer com segurança clara que, sob a vigência da lei de 2015, pelo menos mais de 50% dos homens que mataram a mulher já tinham sido afastados de casa, mas voltavam sob o apelo de que eu vim ver apenas meu filho. Ou então, o que é isso? Você acha que eu vou te matar? Ou então os próprios vizinhos franquearam o próprio acesso à casa. E ele mesmo vai porque ele acredita que não dá em nada, né? O Tribunal do Júri, eu gostaria que você falasse da importância dele, a gente está já na parte final, mas é uma pergunta que chegou aqui, a importância dele para a sociedade. Por que esse tipo de crime tem que se passar por Tribunal do Júri? Qual o objetivo do legislador? A gente vê aí, tivemos aqui no Paraná vários casos aí, emblemáticos, então gostaria que você falasse, e também da sua participação aí, né, nos casos que você tem atuado. O Tribunal do Júri é uma instituição extremamente antiga no nosso ordenamento, né? Ela não é desse século,
definitivamente. Mas a importância do Tribunal do Júri, eu sou entusiasta desse instituto, é que ele tem um trato não legislativo, ele tem um trato constitucional, né? O Tribunal do Júri ele tem uma perspectiva prevista na nossa Constituição brasileira e não em outro lugar, senão no rol de direitos e garantias individuais, do bom e velho artigo 5º da Constituição, onde estão todos os direitos, né, do cidadão, direitos e deveres. Mas o que é importante que se diga sobre o Tribunal do Júri é que ele abre uma perspectiva dentro do direito plural, porosa, no sentido de permitir que aquele indivíduo que no mais das vezes apenas, né, do ponto de vista contramajoritário, vê um juiz togado julgando, ele tem a possibilidade dele dizer o direito. E de uma maneira extremamente democrática e plural, diferente de um juiz de direito que fez um concurso público, tal qual o Ministério Promotor de Justiça, o cidadão jurado, quando ele está ali sentado, ele pode dar a perspectiva dele de justiça de acordo com a sua íntima convicção, sem precisar motivar as razões da sua decisão. E isso é o que é o belo e muitas vezes o trágico, porque ele leva toda a subjetividade dele para lá, muitas vezes se desliga do processo, da justiça objetiva e traz a perspectiva dele. Mas cabe a nós, operadores do direito, lembrar a ele que o Tribunal do Júri, tão belo que é, também não é um cheque em branco. E nós pagamos o preço pela impunidade, e é um preço alto, em que ele mesmo depois vai cobrar das autoridades. Mas ali, naquele dia, é ele o protagonista. E bom falar que ele não tem... A adesão dele não leva em consideração nenhuma questão técnica, né? Não. É mais o sentir dele na sociedade, dele, né? Exatamente, é o sentir dele diante do caso em concreto, diante da perspectiva que ele tem sobre a justiça, sobre a necessidade ou não daquela pessoa ser responsabilizada criminalmente e ser submetida a uma pena que, no caso aqui do feminicídio, é 12 a 30. Então, nós temos tido, sob esse aspecto, uma excelente resposta social, porque aquela pessoa que chega lá sentada de má vontade, ela chega desperta, ela sai incomodada, e eu acho que o incômodo é sempre positivo, porque o incômodo te tira de uma situação de passividade, de cobrar das autoridades e te bota como protagonista. Então, se aquela pessoa sai incomodada, seja porque absolveu, seja porque condenou, ela sai mexida. E se ela sai mexida, ela sai com a perspectiva de que essa sociedade, a responsabilidade também é minha. O voto que eu dou em outubro é só um aspecto da minha participação democrática. Eu também digo direito, e essa é uma oportunidade. Então, eu acho muito positivo o Instituto do Tribunal do Júri, as portas estão abertas, literalmente. Nós teremos aí o julgamento do feminicídio dia 27, agora, depois de amanhã. Então, é sempre importante que toda a sociedade participe, se eduque, entenda e veja que a violência contra a mulher, ela está, abre aspas, na moda agora, mas ela é tão antiga quanto a própria existência do homem e mulher em sociedade. Por que você entende que só agora está tendo mais essa visibilidade, tendo em vista que a lei é de 2015, então a gente já está indo para o 4º ano da lei. Sim. E só parece que no final do ano passado, metade do ano passado em diante, sim, e agora esse início de ano a gente temos várias matérias, vários casos com grande visibilidade. Primeiro porque é um crime específico, né? Um crime que chama atenção porque é um crime entre, digamos assim, pessoas que se escolheram para estar juntos. Não é um crime que você vai na rua e tanto quanto qualquer pessoa você pode ser assaltada, aquela coisa toda, digamos uma vítima de latrocínio. O feminicídio, ele tem um autor específico, com uma característica específica, e no mais das vezes, como é um crime feito na ambiência doméstica, no mais das vezes, nem sempre, isso às vezes traz a mulher às vezes filma, tem uma câmera filmando, tem um filho que assiste e vai na televisão falar, então isso chama a atenção porque desacredita a ideia de que vivemos em um país ordeiro. E isso traz uma perplexidade para o cidadão. Mais do que nunca também, você citou um período bem interessante para a gente falar da moda, né, de se falar dessa questão, porque no passado nós tivemos eleições gerais. Sim. E na vivência de eleições gerais, a questão do gênero, a gente sabe, foi uma das pautas mais discutidas. Né? Não só pelo candidato que ganhou, mas pelo seu adversário, pela própria sociedade civil, que fez pela primeira vez uma anticampanha, né, aquele famoso hashtag ele não, então, capitaneado por mulheres, por movimentos sociais feministas. Então, a questão do feminicídio enquanto estatística começou a ganhar amparo. E tudo isso sendo filmado, o evento que aconteceu aqui no Paraná, outros eventos que ganharam repercussão pública, no Rio de Janeiro também teve. Então, tudo isso, ao lado
de uma campanha extremamente acirrada, como a que tivemos no ano passado, isso leva a sociedade a pensar que, opa, isso existe mesmo, é filmado, tem índice, tem estatística, mas será que não é só coisa de um lado? Será que não é supervalorização de lado? Então isso fez a sociedade pensar mais a respeito, discutir, verificar dados. E isso, de um lado ou de outro, é sempre muito positivo. Essa discussão de direitos humanos aí, doutora, para a gente encerrar, de ideologia de gênero e tal, a gente vê que é uma discussão de extremos, né? De extremos, De extremos. Como que você acha que isso daí vai caminhar agora com esse novo governo aí? Para que lado que vai, será que isso daí? Bem, eu, como agente público, eu tenho que ter fé, né? E tenho fé sempre, até particularmente também. E eu tenho fé que toda essa discussão, todo esse extremismo vai convergir para uma, né, a vivência nos opostos, ela traz isso, ela traz a perplexidade, o incômodo e a verificação de dados e a condição de você começar ou não a formar opinião. Qual a minha perspectiva diante do novo governo? Eu tenho fé que a questão da violência contra a mulher seja levada a sério, porque ela não é uma perspectiva subjetiva da promotora Ticiane, existe um instituto chamado IBGE, está lá, o mapa da violência, a estatal está lá, né? Está tudo devidamente justificado estatisticamente. Que seja levado a sério, que a questão não fique redundando para a ridicularização de mulheres que ocupem pastas nesse sentido, não é? E a gente viu desde o início aí da posse do novo presidente a ridicularização de mulheres que estão na condução dessa pasta, e a ridicularização leva a minimização do problema, que por sua vez leva ao não vamos olhar para essa bobagem, né? A questão se divide ou não em azul e rosa, nessa grande bobagem, mas a questão é real, ela tem cor, e a cor, acreditem, não é rosa e azul, a cor é vermelha. A violência contra a mulher é vermelha porque é sangue. E é sangue, se é sangue, é vida humana. E se é vida humana, precisa ser tratada. E se é vida humana sobre um viés, precisa ser levada a sério. Então, a minha perspectiva é de fé no governo, é fé no amadurecimento das instituições públicas, fé no amadurecimento da sociedade civil e fé em que mudemos, em que sejamos melhores, homens e mulheres, porque somos diferentes, mas iguais perante a lei. Legal, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui na TV Transamérica. O canal está aberto.